Uma boa madrugada, né? Aqui para mim já são agora 3 horas da manhã. Nós terminamos o nosso culto agora com a família, os intercessores da minha família, da parte do meu pai. E quando eu fui fazer o culto com meu filhinho pela manhã, ele orou e abriu a Bíblia dele. E quando ele abriu a Bíblia dele, caiu em 1 Samuel 30. E ele falou: mamãe, conta pra mim essa história. E então eu contei pra ele a história de Davi, né, que chegou até Ziclag, depois de batalhas. E ali nos conta que depois, no terceiro dia, onde os amalequitas tinham acabado de invadir o sul, né, de Ziclag, e queimaram tudo com fogo, eles levaram cativos as mulheres que ali estavam, os filhos, pegaram despojos, né, do povo e levou todos eles cativos. E então tomaram-as e seguiram o seu caminho com todas aquelas pessoas. E eu comecei a contar para ele essa história e eu falei: vou gravar um vídeo porque o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso. Então eu estou aqui para compartilhar aquilo que o Espírito Santo me falou. E Davi, chegando ali, ele viu as suas esposas, né? E os filhos foram levados também cativos. Davi ficou muito angustiado, né? E Davi e o povo que estava com ele, né, os soldados, eles ergueram em alta voz, clamaram, gritaram e choraram. E aí eu venho falar para vocês uma coisa. Quando a gente está muitas das vezes passando por alguma dificuldade, um problema existente, uma provação, não hesite em clamar pelo nome de Jesus. Isaías 58:9 fala: clama a mim, se for preciso grite, peça socorro, e eu estarei ao seu lado. Quando a gente clama em alta voz, nós estamos dizendo que a nossa vida, nós estamos colocando na mão daquele que tem o poder e pode todas as coisas. E se preciso for, nós vamos chorar na presença de Deus. E aí você deve se dirigir a um lugar tranquilo, seguro, seu quarto pode ser, ou outro lugar que você tenha comunhão e que você goste de falar com seu Deus. E ali eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te acalmar, porque quando a gente passa por certas dificuldades, nós devemos clamar por aquele que tudo pode resolver. E Davi fez isso juntamente com os seus soldados, o povo que estava com ele. Eles clamaram, choraram na presença de Deus. Davi, ele ficou muito angustiado, mas ele animou ainda assim o povo no Senhor seu Deus. Davi depois ele vai e consulta ao Senhor o que ele devia fazer. E você, quando acontece algo na sua vida, quem você consulta primeiro? Quem você procura primeiro? Você procura o seu esposo, a sua esposa? Você procura um amigo que você tem afinidade, tem confiança? Você procura os seus pais? Você procura o pastor da igreja? Você procura quem? A quem você recorre? Talvez um parente que você tenha muita amizade e consideração e você se abre. A quem você procura? A quem você consulta primeiro? A Bíblia diz que a gente precisa primeiramente procurar ao Senhor e as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino. Sabe, muitas das vezes eu me sentia assim, precisava de resolver algo, e a quem eu ia recorrer primeiro? Eu ia contar para o Tiago, meu esposo, ia desabafar com alguma amiga, mas eu entendi que a gente precisa recorrer a Deus primeiramente. É a Ele que a gente precisa direcionar os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas súplicas, porque Ele vai nos responder da maneira dele e na hora que ele quer. Muitas das vezes não vai ser na nossa hora, vai ser no momento exato que ele vai entender que aquela hora é exata.
Depois Deus orientou Davi para o quê? Para persegui-los e alcançá-los eles para poder retomar tudo que lhes pertencia. Davi então chama 600 homens dele, porém 200 estavam tão fragilizados porque não estava com as esposas, com os filhos, e eles ficaram para trás. Hoje, quando nós temos que decidir algo, ou quando precisamos contar com as pessoas, muitas das vezes vamos passar por essa dificuldade. Por quê? Porque vai ter uma quantidade que não estará conosco. E aí nós precisamos pedir o quê? Orientação a Deus. Muitas das vezes pessoas não vão caminhar com a gente naquilo que a gente está trilhando naquele momento. Muitos vão ficar para trás, muitos não vão entender, muitos não vão ter a disposição de estar ao seu lado naquilo que você está vivenciando hoje. E aí foram 400 homens com ele. Desses 400 homens, por que os 200 ficaram para trás? Porque eles estavam fragilizados emocionalmente, fisicamente, porque eles tinham acabado de chegar de uma outra batalha, emocionalmente, espiritualmente. Muitas daquelas pessoas que estão ao seu redor não vai conseguir trilhar com você uma nova etapa da sua vida, um novo começo, porque estão fragilizadas espiritualmente, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. E por isso que se você procura orientação de Deus, Deus vai mostrar as pessoas certas para estarem ao seu lado naqueles momentos mais difíceis que vocês estão passando. Uma outra coisa também que eu vejo é que eles nesse caminho, né, quando ele estava com os 400 homens, eles avistaram um egípcio e trouxeram a Davi. E Davi fez algumas perguntas e o rapaz estava muito mal porque não comia há 3 dias e 3 noites. Então deram pão, deram água, bolo de figo e 2 cachos de uvas passas. E aí eles alimentaram aquele homem. Muitas das vezes também trazendo para o nosso dia hoje, a gente vai precisar alimentar as pessoas que estão vindo em nossa direção. Muitas das vezes vai ser um alimento físico mesmo, mas mais do que isso, o alimento espiritual. Será que nós estamos trazendo pão? O pão que é simbolizado na Bíblia, Jesus disse isso, que ele era o pão, ele era a água. Sabe, muitas das vezes a gente não consegue alimentar espiritualmente uma pessoa. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu moro ainda aqui na Espanha. Domingo nós estaremos partindo, né, daqui, voltando para o Brasil. E eu passei por muitas coisas aqui, assim, experiências incríveis com Deus. Eu e Tiago, Nicolas também. E a gente viu a mão de Deus em tudo. Em todo esse tempo, 1 ano e 4 meses que nós vivemos aqui, eu e Nicolas, né? Tiago já ia completar 2 anos agora, em agosto. E como a gente viu o alimentar, quantas pessoas foram alimentadas, tanto fisicamente, porque aquilo que recebíamos, dividimos com pessoas. Deus em todo tempo está trabalhando nessa nação. Aqui a gente vê assim o carinho dos brasileiros que estão aqui de ajudar as pessoas. Claro, tem muitas que não ajudam, mas em todo lugar eu vi que Deus tem sempre aquele pequeno povo, né, que é considerado na Bíblia chamado os remanescentes do Senhor, que tem orientado, tem se preocupado com o próximo. Eu vi casos de pessoas que estavam assim desesperados no aeroporto, sem dinheiro para hotel, comida, nada, e postar no grupo de Facebook uma pessoa de Deus levar para sua casa uma pessoa estranha e alimentar, dar banho, separar um quarto para essa pessoa dormir, até chegar o dia da viagem dela. Eu vi casos assim que eu falei, gente, é só o amor de Deus para que possa fazer, né, esse trabalhar na vida dessas pessoas, desses imigrantes.
Hoje, eu voltando para o Brasil, eu vou voltar totalmente diferente, a minha mentalidade vai ser diferente, porque as pessoas falam que a gente não deve confiar mais em ninguém, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, o quê? O amor de muitos se esfriaria, porém não é o amor de todos, é de muitos, ou seja, ainda vai ter um pequeno povo que vai ter amor para dar para as outras pessoas, porque Deus, Ele é amor. Se nós estamos conectados com o Pai diariamente, Ele vai nos orientar a quem nós devemos acolher. Pessoas vão vir atrás da gente falando, precisando, sabe, talvez de uma palavra ou realmente uma roupa, um alimento que seja, e nós poderemos ajudar essas pessoas, compartilhar o que nós temos. E eu fiquei muito pensativa nessa palavra de Davi. E Davi pergunta para ele, a quem tu pertences? Sabe, vai chegar vezes até nós, pessoas famintas da palavra, e talvez elas vão perguntar a quem vocês pertencem, por que vocês estão se importando comigo? E isso fará toda a diferença. O moço orientou Davi, deu instruções e ajudou eles a chegarem até o campo da onde aquele povo estava. Muitas das vezes Deus usa os ímpios para nos ajudar. Eu vi isso também grandemente. Muitas das vezes Ele usou pessoas ímpias, pessoas descrentes para nos ajudar. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele comanda tudo, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo. Se Ele quiser usar um ímpio para ajudar a mim e você, Ele vai usar, e exatamente para dizer isso, eu sou o dono, você confia em mim, então eu ajudo com você, com qualquer tipo de pessoa. Principalmente Ele pode usar um descrente, um ímpio para te abençoar. E Ele é Deus. Sabe, quando eles chegaram lá, eles estavam em festa, estavam bebendo, comendo, dançando. E Davi os feriu até o anoitecer do dia seguinte. Não escapou nenhum homem, porém 400 conseguiram fugir, mas dos que ficaram morreram todos. Davi pôde recuperar tudo que os amalequitas tinham levado, né, da terra deles. Resgatou as mulheres, resgatou os filhos. E Davi, quando voltou para a terra deles, que encontraram com os 200 que ficaram, porque estavam fragilizados, ele pôde também abençoá-los com os despojos que eles regressaram, né? Eles devolveram as mulheres deles, os filhos, e ainda dividiu os despojos dessa batalha, porque eles conseguiram recuperar todas as coisas, não reteu nada. Muitas das vezes, quando você recebe uma bênção, Deus pede para você também dividir com outras pessoas, porque é Ele que está te abençoando. Não retenha aquilo que Deus está dando para você hoje. Abençoe outras pessoas. Certa vez, uma pessoa que é muito chegada a mim, até da minha família, ela falou o seguinte: Deus tocou no meu coração e eu preciso te abençoar, porque eu sinto que se eu não te abençoar, Deus também não vai me abençoar. Ele tocou no meu coração, Ele está falando ardentemente que é para mim te abençoar. E eu relutei, não quero, não preciso e tal. E ela falou, eu preciso te abençoar. Eu preciso te abençoar com essa quantia. E foi exatamente essa quantia que depois de um mês que passou dessa data, eu precisei de pagar uma conta e sobrou exatamente o valor da tarifa de transferência de companhias aéreas que eu já tinha comprado a minha passagem para retorno ao Brasil. A gente não entende os planos, as estratégias, o trajeto que Deus nos dá. Quando eu saí do Brasil, eu falei, Brasil só para passear agora. Não quero mais voltar para o Brasil. Nós tínhamos o desejo muito grande de ser missionários itinerantes, de Deus nos levar aonde Ele quisesse. E saímos com esse propósito do Brasil de vir para a Espanha, porque Deus tinha nos orientado que seria aqui que Ele queria nos trazer.
O meu sonho sempre foi os Estados Unidos. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Tentamos visto canadense, não passou. E aí quando Deus nos mostrou na palavra que era pra gente vir pra Espanha, eu falei, puxa, Europa, nunca foi meu sonho, assim, sei lá, mas Deus tá mandando, a gente vai. E aqui eu pude entender o trabalhar de Deus na minha vida pessoalmente, eu, Juliana pessoal. Aqui eu fui tratar das minhas feridas emocionais, os meus traumas, algumas coisas que o inimigo roubou a minha alegria no passado, na minha adolescência. E aqui eu pude experimentar isso de Deus, sabe? De poder sentir Ele falando comigo diariamente. Por isso que eu gravo esses devocionais, os vídeos aqui na minha cozinha. A cozinha era o lugar que eu menos gostava de estar. Não gostava de cozinhar, os meus bolos não cresciam, ficava sola, porque eu fazia de qualquer jeito. Mas quando eu cheguei nesse lugar, Deus me mostrou que a cozinha era o local que Ele falava comigo. O Espírito Santo começou a me trazer à memória coisas do passado, a tratar comigo individualmente como pessoa, como mulher, e eu pude então entender o trabalhar de Deus para mim aqui neste lugar. Eu comecei a cozinhar melhor, eu comecei a tratar da alimentação do meu filho, do meu esposo. Nós somos vegetarianos, então a gente precisa de ter uma dieta balanceada. Coisas que eu não comia no Brasil, eu comecei a passar a comer aqui. Se diz garbando aqui, mas grão de bico. Eu detestava grão de bico no Brasil. E aqui eu aprendi a gostar do grão de bico bem feitinho, fazer tortas de grão de bico. Então assim eu comecei a me alimentar melhor. Impossível o meu cabelo crescer. Eu sou bariátrica há 13 anos. Esse ano eu completo 14 anos de bariátrica, meu cabelo não passava debaixo da orelha. Olha o tamanho que ele tá em um ano. Comecei a me alimentar muito melhor. Sabe, a minha ferritina, eu tinha muito problema de ferritina. Quando a gente entende o processo de Deus e permite que Ele trabalhe com a gente vai passar por esse processo, mas Ele vai estar com a gente. Uma das certezas grandiosas que Ele deixa para nós é: eu estarei com vocês sempre, sempre Ele estará conosco. Por isso que eu falo que hoje eu tenho entendido que Deus, Ele resgata várias coisas da nossa vida. Uma delas, que era um pecado que eu tinha comentado numa live anterior, que eu tinha um pecadinho da mentira, sabe? Mentira assim, um pouquinho só pra despistar. E eu larguei o pecado da mentira, larguei mesmo por completo. Só que quando eu fui comprar passagem para retornar ao Brasil, eu comprei em fevereiro. Final de fevereiro, nem tinha ainda pandemia, nada, eu comprei no final de fevereiro. Compramos a passagem para o dia 28 de abril, que é exatamente o aniversário da minha mãe. E eu queria fazer surpresa, eu chegaria no Brasil em Vitória dia 29, um dia depois, porque a gente não conseguiu comprar dia 27 para chegar dia 28. E aí, aquele alvoroço todo e tal, eu comentei com a minha irmã, porque a minha irmã, ela sabia, né, que eu tava querendo voltar e tal. E aí eu comentei com ela: Camila, só você sabe, dia 28 a gente vai estar voltando pro Brasil, né, em abril, tal. Mas não conta pra ninguém, eu quero fazer surpresa. Quando chegou o Covid, dia 5, 6 e dia 10 de março, se fechou tudo, os familiares começaram a ficar preocupados com a gente. Começou a mandar mensagem e tal. E eu falei: não, gente, vocês fiquem tranquilos, nós compramos a passagem, como vocês sabiam, já era desejo nosso de voltar. Deus colocou esse desejo na nossa vida, por quê? Por conta do nosso filho, sabe? Não porque eu quisesse voltar, porque aqui é bom de morar. Aqui você tem segurança, você tem saúde pública, assim, das melhores, tudo de graça. Você tem um local bom para morar, que não é caro para se pagar, né, em euros falando. Você tem uma alimentação assim que, puxa, você vai no mercado e compra o que você quiser, que é tudo baratinho, roupas melhores e tudo barata.
Então, por essa questão eu não voltaria, mas por conta da educação do meu filho, por conta do propósito que nós vimos na vida do Nicolas, nós decidimos em unanimidade voltar. Aqui é muito difícil criar uma criança cristã. Estou dizendo no âmbito educacional do que se é ensinado nas escolas, né? Então, assim, ao meu ver, ao ver do meu marido, seria melhor a gente voltar por este propósito na vida dele, para que lá na frente nós não tivéssemos problemas maiores e perder o nosso filho na adolescência, porque aqui é muito comum crianças de 10, 11 anos estar fumando na rua, droga liberada e outras questões, né, que não vem ao caso comentar. Mas o que eu quero dizer para vocês, por que da mentira? Porque quando eles começaram a mandar muita mensagem, eu falei, gente, a gente vai embora dia 10 de maio. Coloquei essa data, 10 de maio, vamos voltar e tal. Só que era uma mentira. Eu ia voltar dia 28 de abril. Querendo ou não, foi uma mentirinha para o quê? Para esconder a minha surpresa que eu ia fazer para minha mãe, que era aniversário dela dia 28 de abril. Querendo ou não, foi uma mentira. Chegou dia 26 de abril, nosso check-in já estava aberto na internet e a gente foi fazer o check-in com as malas todas prontas, tudo prontinho. E aí, para nossa surpresa, estava lá: todos os voos de final de abril até 30 de maio estão cancelados pela Latam internacionalmente, ou seja, vocês podem remarcar a partir do dia 4 de junho. Eu falei, não, Senhor, por favor. Naquele momento eu comecei a chorar no quarto e o meu filho falou, mãe, não chora, mãe, a gente vai viajar amanhã e tal, fica feliz. E eu nunca menti pro Nicolas. Falei, filho, a gente não vai viajar mais amanhã. Deu um problema nas passagens, a gente vai ter que trocar de dia. E ele falou, tá bom, mãe, a gente vai resolver. E eu fiquei triste, confesso, porque a gente é humano e eu fiquei muito triste com essa decisão. Aí, no outro dia foi o aniversário da minha mãe, nós fizemos um vídeo, liguei pra ela, falamos pela câmera. E ali eu falei, mãe, eu tinha falado pra você, né, que a gente ia voltar dia 10 de maio, só que era mentira. Eu falei aquilo pra fazer uma surpresa pra vocês. Amanhã eu ia chegar e a gente ia ser a surpresa, né? O presente de você de aniversário. Mas não deu certo. E aí foi quando meu pai me falou, poxa, você tinha falado que tinha acabado, né, com o pecado da mentira. Querendo ou não, você mentiu. Você mentiu, mesmo que foi pra uma coisa boa, que você queria fazer uma surpresa pra sua mãe, mas você acabou mentindo. E essa mentira, agora, cabe a Deus resolver que dia você vai vir. E aí eu liguei pro nosso correspondente, né, que eu comprei as nossas passagens em Goiânia, por ocasião, um rapaz, assim, tremendamente de Deus, Eduardo. Eu, tipo assim, fui indicada pela Fábio, né, que também estava aqui na Espanha e comprou passagem com ele. Conheci várias pessoas que compram já daqui de Madrid com ele, porque sai muito mais barato você comprar em reais do que em euro. Eu comprei com ele e ele foi todo dando assistência. Ele, não, calma, a gente vai resolver e tal. Ele falou, tem duas opções, ou você espera pro dia 4 de junho, e aí chega no dia 4 a Latam vai e cancela de novo, você fica lá para agosto, ou a gente muda de companhia aérea pela Lufthansa, porque a Lufthansa ela que tá saindo de Madrid para outros lugares. Você vai para a Alemanha e da Alemanha a São Paulo. Você não vai chegar em Vitória, porque agora não tem mais viagens para Vitória, só São Paulo. Eu falei, tudo bem, eu tenho minha família toda de São Paulo, eu fico lá com eles um pouquinho, depois vou embora para Vitória. E aí ele conseguiu trocar passagem para o dia 15 de maio, beleza. E ele falou, vou trocar para o dia 15 de maio e pode ser que a gente ainda consiga alterar a data, antecipar um pouquinho. Todos os dias eu vou estar olhando, e me deu assistência, tal, muito gente boa. Já encaminhei ele para trocentas pessoas daqui que eu conheço, porque é de Deus, e assim, Deus colocou esse rapaz na nossa vida porque ajudou também outras pessoas, e acredito que Deus escolheu que a gente comprasse com ele. Quando foi ontem, ele me ligou e falou assim, Juliana, consegui adiantar a data da sua passagem para o dia 10 de maio, domingo que vem.
E eu falei, glória a Deus, muito obrigada. Quando ele me falou 10 de maio, a primeira coisa que me veio na cabeça, o Espírito Santo, tá vendo? Você mentiu falando que era 10 de maio, pois tu vai embora dia 10 de maio. E as coisas não é como você planeja. As coisas é como Deus quer. Se Deus quis que você ficasse aqui até 10 de maio, é porque você ainda tem algo a cumprir aqui. E se Deus não quis que você fosse direto para Vila Velha, Vitória, você vai passar por São Paulo, porque ali ainda você tem que cumprir alguma coisa. E foi exatamente quando eu li isso de Davi, porque muitas das vezes a gente precisa alimentar pessoas espiritualmente, precisa alimentar pessoas para levantar o emocional das pessoas. Tem muitas pessoas da minha própria família que estão precisando de ajuda emocional. Eu tenho uma amiga muito do meu coração, amiga de infância, que Deus toda vez quando eu vou orar, eu lembro dela. A Viviane, porque tem pouco tempo que ela perdeu a irmã dela, que é a Vilma, que era minha amiga assim, de infância. E eu sinto que Deus está conduzindo todas as coisas, porque Ele tem algo. É o que eu sempre digo. Nós estamos já ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Jesus Cristo está voltando e Ele quer que todos vá com Ele para as mansões celestiais, mas precisam de que homens e mulheres ajudem essas pessoas nessa caminhada. A gente precisa fortalecer a fé das pessoas. Talvez com uma palavra, talvez com um testemunho desses que eu estou dando, a gente está ajudando a fé de alguém. Sabe, eu tenho aprendido que quando a gente faz planos, muitas das vezes não é o nosso plano que vai dar certo, mas é o plano de Deus. Desde o momento que eu coloquei em 2017, a partir de uma semana de oração jovem que eu e meu esposo participamos, nós entregamos para Deus a nossa caneta nas mãos dele, para que ele pudesse continuar escrevendo a nossa história como família, mas da maneira dele e não da nossa. E quando eu li essa mensagem de hoje, é isso que eu quero trazer para vocês. Que vocês tenham ousadia no falar. O Espírito Santo só quer que vocês sejam canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Aquilo que foi retirado de Davi, ele só conseguiu recuperar, porque em primeiro lugar, ele pediu para quem podia ajudar ele, que era Deus. A primeira pessoa que ele recorreu foi Deus. A primeira pessoa para que ele consultou foi o Senhor. E quando a gente consulta o Senhor em primeiro lugar, ele dá a resposta certa. E eu volto a dizer, muitas das vezes não vai ser como você quer ou como eu quero, mas sim vai ser conforme a vontade do Senhor. Se o Senhor pediu para retornar, regressar, somente obedeça. Não murmure, não reclame. No primeiro momento eu reclamei, não gostei da ideia, mas hoje eu vi que para mim seria o melhor. Não reclame, não murmure. Somente aceite a vontade do Senhor, obedeça, porque Ele vai fazer a grande e boa obra ainda que compete a nós até a sua volta. E que Deus nos abençoe, nos dê ousadia, nos dê força, nos dê vigor, aumente a nossa fé, que nós possamos exercitar a nossa fé diariamente, para que possamos levar o Evangelho de Cristo. É disso que as pessoas estão precisando hoje. As pessoas não estão precisando de doutrina, as pessoas não estão precisando de palavras, talvez, de prosperidade, como se é pregado hoje. Essa pandemia vai passar e logo tudo vai passar e você vai conseguir ter sua vida financeira de novo. Não, as pessoas precisam de Jesus. Quando temos Jesus na nossa vida, tudo basta. Não vai nos faltar nada. Ele vai nos alimentar com o pão necessário, diário, como fez com o povo no Egito. Quando saíram do Egito, deu maná diariamente. É disso que a gente precisa, nos alimentar da palavra de Deus, e o maná será derramado todos os dias na nossa vida. Eu quero orar com vocês agora, neste momento, para que vocês possam ter a vida de vocês abençoada por Deus,
todos os planos e projetos possam ser colocados nas mãos daquele que pode todas as coisas. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção toda especial para aqueles que estão online vendo essa mensagem ou aqueles que verão amanhã. Senhor, o Senhor sabe da vida de cada um, dos problemas que cada um estão passando, pelas dificuldades, pelas crises existenciais, crises emocionais, depressão. Senhor, que o Senhor possa chegar com bálsamo curador na vida de cada uma dessas pessoas, limpando a sua mente, limpando o coração, trazendo, Senhor, tudo aquilo que cada uma delas necessita, Pai. Eu entendi nessa palavra que nós precisamos lutar com as armas, que é somente a oração, o clamor. Primeiramente, precisamos pedir ao Senhor orientação daquilo que nós precisamos fazer, porque o Senhor dará resposta conforme a tua vontade, não a nossa. Que possamos ser também canais de bênção na vida de outras pessoas e que possamos, Senhor, nestes dias que temos ainda em casa, possamos nos alimentar espiritualmente da tua palavra, que nunca cessa. Cada dia que nós lemos, nós encontramos pérolas para aquele dia que a gente tanto necessita. Que possamos compartilhar com as pessoas essa palavra e que o Senhor Jesus esteja conosco durante toda a nossa vida até a tua volta. Nós o aguardamos e ansiamos a tua volta, Pai. Volte o mais depressa possível que o Senhor puder, para que nós possamos morar eternamente contigo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por essas bênçãos. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Até outro dia.